Bem, na segunda parte aqui a gente vai dar continuidade, né, da nossa aula. A gente vai seguir. Não tem mais muito assunto para a gente poder trabalhar. Aí eu vou só finalizar com vocês. Aí a gente vai abrir para as discussões. Pronto, no que tange já a essa estrutura. Lá no artigo 24, ainda seguindo com as regras, daquele que nós já acabamos de falar, o artigo 24, as regras comuns para o ensino fundamental e ensino médio com carga horária mínima anual de 800 horas. Está me ouvindo, Auristela? Não? Com carga horária de 800 horas, dividida em 200 dias letivos. Sabemos que o ensino médio, essa estrutura de carga horária já aumenta um pouco. Ela não é mais de 800 horas, de 1.300 horas, porque a carga horária é maior. Tá? E aí o ensino hoje, o sistema educacional, ele não deixa mais as 800 horas para o ensino médio, assim como é para o ensino fundamental. Porque tem outros componentes curriculares que acabam sendo inseridos para o ensino médio e há uma preparação final desse aluno para o mercado de trabalho e para o enfrentar das universidades, né, do vestibular. E aí, essas 800 horas, né, devem ser compostas de, no mínimo, 4 horas efetivo de trabalho. Sabemos que isso também já é uma ação que já não é tão assim, apenas para 4 horas, porque nós temos o ensino integral. O ensino integral, ele funciona de manhã e à tarde, principalmente para os institutos federal de ensino, onde eles trabalham em 2 períodos. E aí uma parte pela manhã teoria, a outra parte é prática. Tá? E aí vai o quê? 8 horas por dia, 40 horas por semana. Por isso que esse número, essa horas do ensino fundamental é diferente para o ensino médio, porque tem esse contexto também do ensino integral. Assim também como algumas escolas fundamental, né, principalmente as escolas privadas, já trabalham também com alunos em sistema de ensino integral. Mas o mínimo que ele tem, né, o mínimo que ele tem que oferecer é as 800 horas e 200 de letivo. Os 200 de letivo ele não muda, permanece o mesmo. Mas as horas, ela tem que partir de 800, aí vai até o contexto, no máximo, onde esses alunos possam estar trabalhando. No artigo 25, desculpa, será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento. Entra aqui aquilo que é debatido, acho que muito tempos atrás, número de alunos por sala de aula. Tem escola que bota 45 alunos, 50 alunos na sala de aula e mata o professor. O que o MEC coloca que você tenha no máximo 35 alunos por sala de aula, dentro de uma carga horária que já é desenvolvida para cada disciplina. Temos disciplina que tem 80 horas anuais, temos disciplina que tem 120 horas anuais e temos disciplina que tem 200 horas anuais. Tá? Então, tem que ser trabalhado em cima disso. E condições materiais mínimas suficientes para o estabelecimento funcionar. Quadros, giz, carteiras adequadas, as salas dentro do padrão MEC, tudo isso envolve esse contexto de como é que o sistema de ensino tem que funcionar e o que é responsabilidade da escola oferecer para os alunos. Aqui no parágrafo único diz o seguinte: cabe ao respectivo sistema de ensino, daquilo que eu estou falando para vocês, né, dar condições disponíveis e das características regionais e locais
estabelecer parâmetro para o atendimento do disposto nesse artigo, ou seja, adequar-se à realidade em que o aluno esteja naquele momento. Né? Se são escolas nas zonas rurais, se são escolas na cidade, se são escolas quilombola, a realidade do ensino na qual prevalece. Não pode fugir. Tem que ser nas mediações daquilo que a União já traz. Lembre-se que tudo isso é apontado pela União. Então, é a União que determina o que os estados, os municípios têm que fazer. Sem o estabelecimento das regras e da legislação da União, nada é feito. Tá? Nada é colocado como proposta para o sistema de ensino. Tem que partir dele. Partiu dele, pronto. Você apenas adequa ao que está à distância maior. É obedecer à hierarquia do sistema de ensino. Aí nós temos o artigo 26, né? Os currículos de educação infantil. Só um minutinho. Os currículos de educação infantil, do ensino fundamental e ensino médio, devem ter base nacional comum. O documento já está aí também, que já pedi para você dar uma lida. Nesse primeiro semestre, de acordo com o que está acontecendo tudo isso, vocês vão se livrar de mim nesse estudo que eu ia passar para vocês da BNCC, mas nas próximas disciplinas, no próximo semestre, quando estivermos voltados tudo à normalidade, eu vou exigir de vocês que a gente possa trabalhar com isso e vocês vão ver como isso é interessantíssimo. Isso vai dar uma abertura para vocês que vocês nem imaginam. Tá? É muito legal trabalhar com a BNCC. É um mundo muito diferente daquilo que a gente viu quando a gente estudava e vai ser uma abertura muito significativa para a educação de hoje. Aí vem a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar. Mais uma vez, não deixa nada engessado. Ele sempre coloca para vocês e há a possibilidade de vocês readaptar. E esse princípio da readaptação é que a gente vai correr para melhor se adequar à realidade. Por uma parte diversificada, e essa parte diversificada, porque nós falamos lá na sala de aula. Lembra que estava na sala de aula, eu falei do que a BNCC trazia, o que era competência específica, que não poderia mexer, que significava os 60% do currículo, e a outra parte diversificada, ela complementaria os 40%. Aquilo que é colocado nas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Tá? É isso que nós temos que pensar e entender também. Existe currículo, que existe a parte que é dos 60% daquilo que a União já traz, daquilo que ela coloca como proposta, e aí o Estado e os municípios irão trabalhar para adequar à realidade que se tem em cada uma dessas comunidades. No Maranhão, nós temos uma peculiaridade, principalmente forte, no ensino da história, o ensino afro, da cultura. Nós temos um estudo da parte da ciência da natureza, que é do meio ambiente, que também é cultura nossa, que está complementado com o Babaçu, apenas na região do Maranhão tem o Babaçu, e é forte, e precisa ser trabalhada para que esses alunos possam compreender. Nós temos o processo da vegetação transamazônica, onde a gente sai do Cerrado para a Mata Atlântica, e tem vários contextos. Por isso que é importante, é bonito e interessante que se coloca isso. E deixa só dar uma informação bem quente para você, bem valiosa. O município já está com um livro pronto para ser publicado, um livro de Geografia, História e Economia do Maranhão, atualizado. Muito bom, muito legal. Era para sair agora no aniversário do Codó, mas não deu certo devido a essa pandemia toda. Mas o livro já está praticamente todo reescrito. Fizemos uma coordenação na secretaria e pedimos por uma editora especializada para poder fazer esse material, um material bem ilustrativo, com bastante figuras e imagens, para fazer uma leitura bem dinâmica, onde todo mundo possa ter o conhecimento do que é história, do que é geografia, do que é economia
do município de Codó, tá? Para vocês ficarem atentos. E na hora que eu receber esse material por PDF, já vou jogar para vocês estudarem, porque é critério de estudo para todos nós. E aí o que diz o parágrafo 1º do artigo 26? Os currículos a que se refere o artigo, deste artigo 26, deve abranger obrigatoriamente o estudo de língua portuguesa e da matemática. O conhecimento do mundo físico e natural, que aqui o mundo físico e natural, ele está falando do componente curricular de ciência da natureza. Quando ele fala o sistema de estudo de língua portuguesa, aqui ele vai adentrar. Não está aqui, mas eu já estou dando para vocês a explicação. Lá no estudo de línguas, entra o português, entra a educação física, entra arte, português, inglês, educação física e arte. Pronto, são os 4. São os 4 componentes que entram dentro da língua portuguesa, que é de acordo com a BNCC. A matemática, ela fica sozinha. Não mexeu. O conhecimento do mundo físico e natural é quem? É ciências da natureza. Aí envolve química, física e biologia. E desde o primeiro ano, do primeiro ano, esse fundamental, esse menino, essa criança, esse aluno já vai começar a entender o que é física, o que é química e o que é biologia. Isso é fantástico. Não tinha ainda isso no componente curricular de ciências desde o primeiro ano. Aí nós temos a realidade social e política, né? Que aí entra as ciências humanas, geografia e entra a história. Tá? E aí também entra o mundo do ensino religioso, que também faz parte da BNCC. O ensino da arte, especialmente no parágrafo 2º, especialmente em suas expressões regionais, constituirá o componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. A arte aí que era colocada ainda para nós, eu digo nós porque eu também eu vivi o ensino fundamental, onde a arte era apenas para desenhar, fazer figurinha geométrica, aquela coisa toda. E hoje não, o ensino de arte ele tem um componente curricular específico para ele, onde estuda realmente a história da arte, seu contexto de expressões regionais, e tem até livro hoje. Tá? A BNCC já coloca um livro de arte para todos os alunos. O único que falta ser colocado como um aporte obrigatório ainda é o ensino religioso, né? que estão construindo para poder também colocar, e a educação física, que tem, mas esse ano só dá apenas para o professor. A partir do próximo ano, os alunos também terão um livro de educação física. Olha, coisa que antes nem tinha. Né? O aluno não conseguia nem estudar. Então, isso aí também já é ponto para vocês poderem ficar atentos ao contexto. O parágrafo 3º diz o seguinte, olha só, a educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório da educação básica. Lembra-se quando o professor estava lá no ensino fundamental e no ensino médio, vem para a educação física que quiser, não reprova ninguém não, tem uma atividade corporal onde vocês têm que estar aqui desenvolvendo um pouco da sua habilidade cognitiva, do espaçamento de área, de coordenação. Esquece isso. Não é mais. É obrigatório. É currículo obrigatório. Ainda fica facultado para alguns alunos? Fica. É o que nós iremos ver agora. Mas não é disciplina optativa. É obrigatório ter educação básica. Desde o fundamental até o ensino médio. E aí, inciso 1. Que cumpra a jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. Isso aqui é para quem trabalha. Tá? Quem tem carga de trabalho superior a 6 horas está dispensado das atividades de educação física. Mas o ensino fundamental, o ensino médio, pouco se tem isso. A não ser no ensino fundamental, quando o aluno ele for trabalhar, quando ele tem em sua proposta do currículo, designado pelo sistema do CIEE, o estágio como estágio complementar de formação. Ele adentra em alguns espaços públicos
como um banco, como o INSS, como outras entidades que oferecem estágio e ele é amparado pelo sistema, pelo o CIE, que é o Centro de Estágio para Educando, onde ele possa estar trabalhando, estudando e tendo sua formação complementar dentro do contexto curricular. Ele for maior de 30 anos de idade, né? E quando ele é maior de 30 anos de idade, esse aluno já vai estar lá no EJA, né? Educação de Jovens Adultos, não tem como ele estar mais no ensino regular, porque a idade já está defasada. Mas, mesmo assim, ainda tem um componente que é colocado como educação física laboral, onde ele vai estar na escola, num horário legal, onde ele vai estar desenvolvendo as habilidades físicas dele de acordo com a sua idade. Inciso 3. Quando estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado a praticar educação física. Ou seja, quando ele está no serviço militar, com seus 17 anos, ele também já está saindo do ensino médio. Então, assim, não tem muito o que questionar. Alguns se atrasam. Alguns terminam o ensino médio com 19 anos, 20 anos, mas ainda é tolerável. E aí, nessa idade, esse aluno já está prestando serviço militar. E como serviço militar, ele tem esse contexto de preparar aquele cidadão para alguma atividade dentro de matas, dentro do serviço militar, ele tem que estar preparado fisicamente a todo instante. E tudo isso é amparado pelo decreto 1044, de 21 de outubro de 1969. Veja que essa lei é antiga, meu irmão. Então, assim, não tem muito o que questionar daquilo que se fala sobre a integridade da proposta de educação física para a prática pedagógica na escola. Aí, no artigo 26, né, o ensino de história no Brasil levará em conta contribuições das diferentes culturas, e aí que eu falei para vocês sobre a questão do que a educação da história do Brasil ela vai complementar, o que é obrigatório hoje ter nos currículos, de acordo com a BNCC, com a matriz indígena africana e europeia, né, principalmente as matrizes africanas do povo brasileiro, que é a parte obrigatória. E ele disse no parágrafo 5º, na parte diversificada do currículo será incluído obrigatoriamente, a partir da quinta série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira. Lembra que eu falei agora há pouco? Moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das possibilidades da instituição. Ou seja, ou a língua estrangeira, no caso o inglês, ou o espanhol. As duas possibilidades entrando como pauta, né, de obrigatoriedade para o ensino. Não pode fugir. Aí no parágrafo 6º, também ele coloca a música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo do componente curricular do que trata o parágrafo 2º, no que nós estávamos falando lá atrás, do ensino da arte, especial, expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório em diversos níveis de educação básica. O ensino da música, ele vai estar colocado, né, nesse processo, mas não como um processo regional. Sabemos que a questão da música ela é o contexto geral. Não existe trabalhar a música em si, o ensino da música de forma regionalizada. O que você pode trabalhar são os contextos regionalizados, né? No Nordeste trabalho muito a questão da música do frevo, do carnaval. Lá para o Sudoeste trabalha outra cultura de música, como o pagode, como o funk, e assim vai. Isso aí são particularidades da música, mas o ensino da música ele é tratado de forma geral. No parágrafo 7, os currículos de ensino fundamental e médio devem incluir os princípios de proteção e defesa civil e educação ambiental de forma integrada aos conteúdos obrigatórios, né? Entra na parte diversificada, nos temas integradores, como diz agora a BNCC, é integrar esses conteúdos, né, no componente curricular dos alunos. E aí cabe cada escola trabalhar esses princípios de forma mais organizada. Tem alguém pedindo para entrar ainda. Pronto, aceitei. Vamos embora. E aí, no artigo 26A, do que a LDB coloca, né,
nos estabelecimentos de ensino fundamental e de médio, públicos e privado, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Pronto. Aquilo que é colocado atrás, no artigo 26, no parágrafo, acho no 4º ou 5º. O estudo estudo afro, né, brasileiro, europeu também, imbuído, mas muito obrigatoriamente ele não pode nunca deixar de colocar o estudo histórico e cultural afro-brasileiro e indígena. Isso aqui também é questão para concurso público. Fiquem ligados. O parágrafo 1º diz o seguinte: o conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira. A partir desses dois grupos étnicos, que é quem? A cultura afro e o indígena, né? Os estudos da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional. Ou seja, é pegar realmente firme e forte nessa estrutura da educação cultural afro-brasileira. O que antes era colocado apenas para os estudos quilombolas, agora ele pede para ser colocado no ensino regular. Aí o parágrafo 2º diz o seguinte: os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, e em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileira, que é o que fala lá na LDB também, está pautada para ser colocado como obrigatória, assim como tem no artigo 26, no parágrafo 2º, quando ele fala do ensino da arte. Então, finalizando. O artigo 27. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão ainda as seguintes diretrizes, que são quem? O inciso 1, a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. O inciso 2, consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento, ver o que cada aluno traz, qual é a condição dele. A orientação para o trabalho, toda a formação do aluno dentro do ambiente escolar é que ele possa seguir e ter uma formação e ser preparado para o mercado de trabalho. Promoção de desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. Aí entra a questão dos princípios da educação física, no que trata o desporto de participação em atividades escolares e não escolares, mas que envolvam a questão do desporto, né? Atividades como jogos intermunicipais, jogos escolares, jogos nacionais da juventude, jogos universitários colocados pela educação, e, enfim, são vários contextos que a LDB te coloca. E, para finalizar, o artigo 28 disse: na oferta de educação básica para a população rural, o sistema de ensino promoverão adaptações necessárias à sua adequação e peculiaridade na vida rural e de cada região especialmente, né? Ou seja, cada realidade da zona rural tem as suas culturas e tem as suas especificações, principalmente naquilo que eu já falei, no período chuvoso, onde demora a acontecer. E os currículos também, as metodologias são diferenciadas, porque são pessoas que não tiveram ainda acesso a uma formação dentro da sua base, principalmente os seus pais. Aí diz o quê? No inciso 1, os conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses do aluno na zona rural. O inciso 2, a organização escolar própria, incluindo adequação do calendário, devido às regiões e a questão climática. Ainda o ciclo agrícola, né, que tem muitos pais que levam seus filhos para a colheita de milho, de arroz, o que for, ele acaba levando os alunos, o que não deixa eles continuarem e ter o seu ano letivo, né, de forma a
a ser complementado os 200 dias letivos e as 800 horas. Isso aí é incontestável. Na zona rural vai ter, e assim, a educação tem que se adequar à realidade cultural que eles têm. É o que já fala o Sistema Educacional Brasileiro, é o que já fala a LDB. Ok? Tudo bem? Tudo entendido? Vou já passar para as explicações ou aquilo que vocês têm de dúvidas. Vamos lá. E esse aqui, para encerrar, é de responsabilidade do Ministério da Educação coordenar o Sistema Nacional de Educação, proposto na lei na qual nós já sabemos, tá? E o desenvolvimento de ações previstas no Plano Educacional, no Plano Nacional de Educação. Aí temos o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, né, que já vai estar vendo agora. O Mais Educação, esse aqui já está praticamente extinto. O Ensino Médio Inovador, é o que já está aí. A Proinfância, são as escolas com creche. Saúde na Escola, é o chamado do PSE, Programa Saúde na Escola, que já se tem muito isso também. Atleta na Escola, são chamados de Bolsa Atletas, que são alunos que são incentivados à prática esportiva. Formação continuada para professores, isso nós temos muito, né? Aquilo que o aluno aqui que nós temos de formação para cada um deles. Livros e materiais para as escolas, estudantes e professores, isso aí também já temos. Tecnologia científica básica, também, são os laboratórios. Apoio à gestão educacional, chamada democrática. Infraestrutura, escola cada vez mais estruturada para a condição do aluno poder trabalhar em cima e melhor. E as avaliações de aprendizagem, isso já ocorre desde o princípio. Ok? Assim, isso foi aquilo que nós temos de aula de hoje. Eu espero que vocês se atenado naquilo que a gente está colocando para vocês. Tá? Eu vou deixar uma atividade lá no AVA, que vai ficar para vocês, a discussão que eu vou abrir, e a gente vai discutir sobre isso. Tá? Agora eu vou abrir as perguntas para encerrar. Nós temos atividade. Ok? Vamos começar agora. Nós temos 9 minutos de perguntas.